programa Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, exibe agora o trecho final da entrevista com o ex-deputado Luiz Lauro, realizada por Jorge Machado. O Constituinte lembra que a elaboração da nova Carta dos Paulistas foi um processo democrático, com salas de comissões e o plenário sempre lotados. Acredita que a nossa Constituição não ficou obsoleta e guarda na memória as cenas da população reivindicando seus direitos. Como parlamentar, como foi traduzir para a letra da lei as aflições de nós paulistas? Você sabe que hoje, eu sempre tenho um pensamento comigo. Se eu analisar o meu passado com as informações que eu tenho no presente, eu vou ser um carrasco meu. Entendeu? Sim. Se eu analisar o meu passado com as informações que eu tenho no presente, hoje, mais amadurecido, não que velhice simboliza sabedoria, não é isso. Velhice. Mas eu passei por um processo de sofrimento. Eu tive um câncer, superei com cirurgia, e independentemente da crença de quem está me vendo, mas eu tenho a minha crença, né? Eu busquei uma ajuda espiritual muito grande e eu operei, fiquei de fralda, de sonda, fiz 60 dias de radioterapia e hoje sou perfeito, sem nenhuma sequela, sou até um palestrante sobre a prevenção do câncer de próstata, mas como é que é hoje analisando a saúde? O crescimento e a demanda é muito grande e parece que estão diminuindo os recursos aplicados na saúde. Mesmo que no projeto da Constituição, nós temos hoje, no estado de São Paulo, a maior destinação que deveria ser aplicada na saúde. O que demanda é gerenciar esses recursos que estão disponíveis. Muita coisa precisa ser feita ainda. Deputado, o que o senhor vislumbra em termos de carta, os embates da época, é importante para a gente traduzir como era produzir leis, produzir uma Constituição com aquele momento que se vivia. A gente tinha acabado de sair de um período de arbítrio, de ditadura militar, ou seja, a gente vivia muito o anseio de ares democráticos. Isso se traduziu na carta? Traduziu. Nós passamos momentos aqui na casa em que rondava ainda o fantasma da ditadura. E aqui dentro do plenário nós tínhamos representantes de todos os segmentos, de ideais conservadores profundos a revolucionários assumidos, e nós tivemos, mas o que marcou muito na minha vida foi o que nós conseguimos mudar, que foi para as pesquisas. Sim. O aumento de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPESP, que era de 0,5%, passou para 1%. Dobrou. E hoje nós estamos sentindo os frutos. Como é importante a pesquisa. Porque pesquisa séria é para 5, para 10, 20 anos, não é, deputado? O que nós vivemos hoje, nós estamos aqui nesse momento de diálogo, de comunicação. Nesse momento, cientistas estão buscando alternativas para diminuir o sofrimento do povo na área de medicamento, na área de tecnologia. Sim. Se nós analisarmos o sistema que nós tínhamos na época de comunicação, eu fui um dos que trouxe o primeiro fax. Quando eu cheguei com o fax dos Estados Unidos aqui, que eu fiz uma viagem pela televisão... Isso já foi uma revolução, Foi uma revolução, o pessoal ia na minha sala para ver o fax. Você imagina. Hoje a tecnologia, a internet, o transporte, houve uma mudança. Mas o que às vezes nós precisamos ver é que precisa investir no ser humano. Porque 1000 engenheiros, com todo respeito aos pesquisadores e aos engenheiros, mas 1000 engenheiros pensando 1000 anos não construiriam um cérebro igual ao ser humano. E o que faz parte da comunidade e da família, por isso hoje quero aproveitar esse grande espaço e falar sobre família. Porque às vezes não é família, é família. Família. São ilhas. São ilhas. Né? E o que sustenta hoje uma sociedade, o alicerce, as colunas que sustentam a sociedade, é a família. Aliás, não há um certo esgarçamento da família e daí a decorrência de vários problemas que a gente observa hoje, de todas as áreas, deputado? Porque a família hoje, nós, ao analisar o passado, nós precisamos ter o coração aberto para acolher hoje as famílias, os meus, os seus e os nossos. Antigamente era o pai, a mãe e os filhos.
Hoje, às vezes, o homem casa, traz 2 filhos, a mulher casa, traz 2 filhos e tem os deles. São novas configurações familiares. São configurações familiares. E a minha esposa é assistente social e trabalha nessa área. É isso aí, a gente sente de perto. Nós precisamos ter um tipo de lei que ampara os desajustes que aconteceram na sociedade. Sim. Deputado, o que falar ainda sobre a política e a possibilidade de mudança na vida das pessoas? O senhor lembrou aqui a história de família, do pai que por um voto não se elegeu, mas o senhor foi deputado nesta casa, o seu irmão, Jonas Donizete, foi deputado federal, atual prefeito de Campinas. O senhor tem um filho, vereador em Campinas, eleito deputado federal. Meu pai, quando ele deixou Minas, analfabeto, desenhava o nome, fazia as contas, mas não tinha nenhum curso de banco universitário. Olha, nossa família é um fato curioso. Eu tenho uma sobrinha que foi prefeita de Caconde. Eu tenho um sobrinho, presidente da Câmara de Guaxupé, Minas. Guaxupé. O meu irmão foi vereador. O outro irmão, Tadeu Marcos, foi vereador e presidente da Câmara em Campinas. O meu irmão foi deputado estadual. Eu abri, não que eu queira reivindicar algum tipo de paternidade ou de jactância, mas eu jamais imaginaria que na minha caminhada viesse 2 irmãos, o Tadeu Marcos, que foi presidente da Câmara, o Jonas Donizete, que foi vereador, o Jonas se tornou estadual, federal, meu filho se tornou vereador e agora o meu filho se elegeu deputado federal com uma votação de 3 dígitos, expressiva, né? Então, toda uma história construída com sacrifício e duras penas. E tudo que tem valor é construído com dedicação, porque quando eu olho para a minha história que eu tive nessa casa, 8 anos, muitas vezes nós vamos semeando. E nem sempre os frutos nós colheremos. Até tem uma história de um homem de 90 anos que estava plantando uma jabuticaba e passou um grupo de jovens e disse: o senhor é um louco, o senhor tem 90 plantar anos. jabuticaba, você não vai... Jabuticaba leva 20 anos para colher, dar. né? Falei, mas essa fruta que eu estou chupando, alguém plantou. Então nós temos que pensar assim. Que exemplo bonito, deputado, mas o senhor continua verificando que a política pode modificar e deve modificar. O mercado já mostrou que não é capaz de melhorar e modificar a vida das pessoas. É a política? Então, você sabe que a política, hoje eu consigo encontrar em vários locais e passar e falar que eu fui deputado. Porque nós precisamos, tem gente que tem vergonha de falar que foi ou que é. Porque nós não estamos aqui para fazer nenhum julgamento, mas aquele que cumpriu o juramento que fez o dia que tomou posse, porque o homem quando nasce, eu falei para o meu filho que se elegeu agora, falei, meu filho, o homem quando nasce, ele é filho dos seus pais. Depois que ele vai vivendo a vida na política, ele passa a ser filho das suas escolhas e daqueles projetos pelos quais ele defendeu. Nós temos alguns hoje que ficaram conhecidos por alguma etiqueta negativa, algum carimbo de derrota. Sim. Eu fico feliz porque por onde eu passo, muito longe de me pousar de perfeito ou de toco de asa de anjo, mas eu tive vamos dizer assim, uma escolha que era deixar para o meu filho, que tem o meu nome, Luiz Lauro Filho, para que quando ele fosse nos locais dizer, ó, teu pai foi deputado. E agora foi uma resposta, inclusive, um irmão prefeito de uma cidade como Campinas. Sim. E o meu filho, deputado federal. Porque eles procuram na história de um político. Fizeram um rastreamento da minha vida. Tive alguns erros, tive alguns exageros e algumas falhas humanas na área de bebida alcoólica. Um dia eu admiti que eu havia exagerado, reconstruir a minha vida, não é? Mas felizmente nessa área de corrupção, de escolhas erradas para ficar maculado de alguma maneira, eu tive a preocupação de lembrar do Marcelino, que perdeu a eleição por um voto e construiu o caráter dos filhos. Deputado Luiz Lauro, ainda para falar sobre política, essa certa intransigência das novas gerações, que alguns foram para as ruas, até os milhares aí, ano passado, com um certo desalento com a política e com os políticos. O que o senhor diz para essa juventude que nunca sofreu a opressão da ditadura, por exemplo, e não sabe que a democracia se constrói tijolo por tijolo, e que se chegamos a essa fase de liberdade é porque alguém construiu essa liberdade lá atrás, tal e qual quem planta uma jabuticabeira? O
que falar para essas novas gerações? Você sabe que em todos os movimentos sociais que nós vivemos, na história do país, nós tivemos aqueles, como diz o francês, laissez-faire. Deixa como é que está para ver como é que fica. É muito comum nós encontrarmos algumas pessoas. Agora, a maneira de reivindicar e de expressar, nós precisamos saber que nós temos uma Carta Magna que ela é bem específica, que o meu direito vai até onde começa o do outro. Então, tudo que é para reivindicar, protestar, greve, eu sou a favor de tudo aquilo que está na Carta. A única coisa que eu passo para os meus 6 netos é que na caminhada da vida eu procurei controlar os meus impulsos. Porque como todo ser humano, ou no trânsito, ou no futebol, que nós estamos vendo repercutir nos estádios hoje, eu vi uma história de 2 homens, um italiano que era palmeirense e o outro que era corintiano. Eles iam para o campo assistir no Palestra Itália, 6 amigos corintianos e 6 palmeirenses. Levavam a caixa de madeira de cerveja, com um copo de vidro, sentavam na arquibancada. Não que eu seja a favor da bebida, muito pelo contrário, eu acho que existe outra maneira de comemorar que não tenha que ter bebida, talvez até pelo sofrimento que eu tive com ela, mas eles iam, tomavam a cerveja, assistiam o Palmeiras e o Corinthians, não importava o resultado, os 12 iam lá no bar, levavam as garrafas vazias, os copos de vidro e devolviam no bar. Eu sei que seria utopia nós lembrarmos de um aspecto como esse, mas ou na política, ou no futebol, ou no mundo profissional, nas universidades, o jovem está faltando para ele hoje limite. Eles perderam a noção que até onde vai o direito dele e de repente começa o do outro. Deputado, para encerrar nossa conversa, o que faltou dizer? O fechamento desse legado da Constituinte, a boa memória que ficou daquele tempo e também sinalizando para as gerações futuras, para o seu filho, inclusive. Olha, a memória que mais me fica de tudo aquilo que nós tivemos, realmente é a memória mais viva que pode ter de um processo democrático. É o povo. Sala de comissões todas lotadas, madrugadas incansáveis. E o mais gratificante de tudo isso é que mesmo tendo divergências profundas, nós conseguimos chegar num consenso e hoje elaborado uma Constituinte. E se você olhar hoje, as leis que nós trabalhamos hoje não se tornaram obsoletas. Elas terão que ser adaptadas em algumas circunstâncias. Sim. Mas o espírito de justiça contido nelas prevalece até hoje. A imagem que fica na cabeça do Luiz Lauro, radialista, homem de televisão e político, é a imagem viva do povo reivindicando os seus legítimos anseios. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte, com o ex-deputado Luiz Lauro, termina aqui. E no próximo programa você vai conhecer outros detalhes da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada 25 anos atrás. Tchau, até lá.